Agora, nós teremos a palestra de hiperautomação e inteligência artificial na gestão de pagamentos a fornecedores. Temos conosco aqui o Lucas Ribeiro, CEO da Reut. Por favor, Lucas. Palmas para o Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Okay. Boa tarde a todos. Pessoal, vamos falar de hyperautomation. Então, como é que a gente sai da automação ou da automatização e entra num nível ainda superior a ele, que é a hiperautomação? Nós olhamos o processo de ponta a ponta. Então, é isso que eu trago para vocês, um pouco do conceito do Gartner, que definiu isso há pouco mais de um ano, dizendo o que é a hiperautomação. Então, isso é algo novo, é um conceito recente, que ele diz é o uso de forma orquestrada de processos, tecnologias, ferramentas, plataformas para rapidamente identificar, analisar, automatizar processos de TI e processos de negócios, ou seja, é uma combinação entre mais diversos elementos de tecnologia e de mudança de processos, de cultura dentro da organização. Então, quando nós olhamos para isso, é uma combinação de alta tecnologia na disrupção, usando inteligência artificial, usando robotização, usando Big Data e usando Cloud Computing, ou seja, vamos usar nuvem também. Não é muito do que se fala, nós temos nuvem já no processo, mas ainda timidamente usando a inteligência artificial ou a robotização em tarefas e não no processo de ponta a ponta. Então, é isso que eu quero mostrar um pouco mais a vocês hoje. E a pergunta é, quanto tempo humano é gasto para conseguir comprar e pagar os seus fornecedores? E esse tempo, muitas vezes, ele está oculto. Você não consegue dimensioná-lo de forma correta, porque tem muitas pessoas no processo e muitas pessoas fora do processo, que interagem em compras, que interagem no recebimento de nota fiscal. É a área demandante, muitas vezes, que está recebendo, ou que recebeu por e-mail, no WhatsApp, manda para você e diz, faz o pedido de compra aí. Alguém já passou por isso? Raro, né? É raro, mas acontece sempre, não é verdade? Esse é o grande desafio. Então, esse custo humano, ele é muito alto, e não só o custo financeiro, porque dinheiro todos vocês têm, não é verdade? Agora, tempo, nem todos, porque o nosso tempo é absolutamente escasso. Então, se nós não soubermos utilizá-lo muito bem, você vai deixar de fazer outras atividades muito mais estratégicas, muito mais nobres e agregadoras de valor para a empresa. E é isso que nós já identificamos, então, em algumas empresas. Um ESIS, quando nós fazemos um assessment, e vemos que um processo ele tem várias áreas envolvidas, o processo verdadeiro, não é? Porque o processo que está mapeado, desenhado, bonitinho, é lindo, se ele funcionasse, não é? Mas o processo de verdade, ele tem várias áreas envolvidas. Tudo que está em vermelho é atividade 100% humana. Aí você vai dizer, mas a gente tem sistema. A gente usa RP. É verdade, quem alimenta o sistema? Quem usa o RP? Quem empurra o processo para frente? Quem pega o telefone, o WhatsApp, o Teams, não é? E liga para falar e para dizer que não funcionou ou que está atrasado? Opa, tem gente nesse processo. Então, é isso que nós estamos vendo, um processo com muitas etapas, áreas envolvidas, pessoas e uma longa jornada. E não raras vezes você vai ver isso aqui, olha que interessante, isso aqui é um caso real, obviamente eu ocultei o nome das pessoas, não é? Mas acontece com muita frequência. A pessoa 1, que é quem precisa de alguma coisa de vocês, não é? De compras, de suprimentos, vai lá, manda um e-mail para a pessoa 2, que é quem pode resolver o problema dela. A pessoa 3 é o chefe dela, a pessoa 4 é o chefe de quem precisa. Certo? Vou copiar meu chefe. Não fez, hein? Está atrasado. A pessoa 4, então, chefe de quem precisa, como eu falei. A pessoa 5 é outra pessoa do mesmo setor de quem precisa. A pessoa 6 está no compras e a pessoa 7 está no financeiro, para garantir que vai pagar. Porque o fornecedor está ligando, está cobrando. Alguém se identifica com isso? Não, né? Muito raro, muito raro. Isso aqui é custo oculto, você não mede, não está no processo. Ninguém está dizendo que isso tem tempo aqui dedicado. Mas quanto custa abrir esse e-mail, ler o e-mail inteiro? Às vezes o e-mail tem 10 páginas lá dentro. E tem alguém lendo aquele e-mail, tem 20 pessoas lendo e-mail.
Nós já pegamos casos em ter 48 pessoas copiadas. Vocês já imaginaram? 48 pessoas copiadas num e-mail, não faz o menor sentido. Ah, mas é porque não resolveu. Então, nós temos o quê? Muita gente de várias áreas, não só de uma área, pessoas, inclusive, com custos muito diferentes. Olha só, você tem uma empresa de engenharia, você tem lá um engenheiro que ganha 50 mil reais por mês preenchendo formulário. É verdade. Não é? Você tem lá um médico, você tem lá um diretor, muitas vezes, preenchendo formulário. Está lá fazendo atividade manual, recebendo e-mail, lendo e-mail, WhatsApp. Alguém aqui hoje, durante o dia, já recebeu aqui um pedido de apoio da sua área interna? Levanta a mão para a gente ver. Me dá uma ajudinha aí, meu caso é urgente, o meu é específico, é exceção. Alguém? Várias pessoas, né? Já receberam isso hoje? Pois é isso que acontece, né? O Outlook, o WhatsApp, o Teams não mede esse tempo jogado fora, esse custo oculto do processo, e é o que a gente vê isso com frequência, mesmo que você tenha excelentes soluções de tecnologia. O ponto aqui não é ferramental, mas é cultural, é processo, é a dinâmica que se estabelece. Por isso que quando a gente fala de hiperautomação é algo muito diferente, não é? Porque nós vamos ter aqui muita gente no início, no meio e no fim do processo, ou seja, muita gente interagindo o tempo inteiro para que isso funcione. Então, esse processo tende a ser lento, ineficaz e absurdamente caro. Essa é a verdade sobre o que nós vivemos. Alguém conhece o furão? Quem é o furão? É aquele cara que liga para você e diz que é urgente, que vocês receberam hoje. Ele está furando o quê? Está furando o processo. Vocês gostam do furão? Todo mundo odeia o furão, não é? Mas será que o furão está sempre errado? Será que não tem mesmo urgência para ele? Será que aquele ar-condicionado que quebrou e ele precisou ir lá e comprar um novo urgente, não ligou para ninguém, e foi lá e tirou a nota e mandou para você, está certo ou está errado ele furar o fluxo? Em alguns casos está certo. Ou é isso que é a realidade da empresa, e a gente acaba lutando contra e dizendo, não, mas a gente tem que educar o pessoal dentro da empresa. Eu escuto isso todos os dias, vamos educar o pessoal a comprar, a abrir solicitação correta no sistema. Pô, mas isso é uma escola, então, que você tem que educar teu funcionário? É isso mesmo? Pô, ou será que a gente deveria repensar o processo, melhorar o fluxo, mudar a lógica, deixar mais simples para ele? Para que 30 campos no formulário de solicitação? Não pode ser 2, 3? Não dá para adivinhar o que ele precisa? Ah, não dá. Dá, né? Vamos usar a inteligência artificial. Então, o furão, ele está lá, ó, dizendo que é exceção. Não, é tudo exceção. Né? E ele acaba realmente gerando um transtorno muito grande para o processo, para vocês, para as áreas, para a própria área dele, para a entrega da empresa, para aquilo que realmente precisa, ele está atrapalhando o fluxo, não é? Então, esse processo, ele está no século passado, pessoal. É um processo de muito uso humano e tempo dedicado. O que nós fazemos, então? O que é um to be da compra ao pagamento? É nós colocarmos fluxos azuis, ó, automação, essa aqui é a nossa solução da Royd, por exemplo, que interage com os sistemas diversos, que interage nas mais diversas etapas deste fluxo, colocando hiperautomação. Então, nós vamos usar aqui poucas atividades humanas, o laranjinha aqui é atividade humana de exceção. O que é isso? Nós podemos aprender com o usuário, mas a gente não aprende. A gente faz ele hoje digitar todas as vezes a mesma coisa, faz ele pedir 10 vezes a mesma coisa, faz ele seguir o mesmo fluxo todas as vezes. Não é esse o racional. O racional que nós estamos trazendo é justamente o contrário. Vamos aprender com esse uso e antecipar para que ele possa poupar o tempo, ter mais facilidade, mais engajamento no uso da solução também, não é? Então, o que nós usamos aqui? Esse é um processo hiperautomatizado, rápido de ser feito, que combina robotização, várias etapas aqui com robôs operando, com RPAs, com crawlers, web scraping, o que mais vocês quiserem da área de tecnologia, quem tiver aqui. Temos inteligência artificial aplicada aqui nesse processo também, em várias etapas, né, vários motores, eu vou mostrar a vocês exemplos disto, para ficar bem claro, e temos também uma grande base de dados, né, um data lake estruturado para nos gerar aprendizado. Muitos dos dados e da forma como os usuários operam o sistema não são reaproveitados,
são descartados. O conceito aqui é nós usarmos isso em favor do usuário, em favor do processo e da própria empresa. Isto aqui é um exemplo de RPA, em que nós usamos, aqui neste caso, a baixa de dados da Receita Federal para fazer aprendizado tributário. Isso aqui é o robô operando, é um robô desenvolvido em UiPath, uma das principais ferramentas hoje de robotização no mundo, né? Lá pelo Gartner é líder, lá no quadrante. Então, esta ferramenta está fazendo baixa de dados, ela vai buscar informações, ela vai antecipar o trabalho que seria manual. Não é? Então, nós fazemos o quê? Baixa de NFSE direto no município, consultas de autenticidade, nós fazemos usando robotização, consulta de cancelamento de nota fiscal. Não raras vezes você recebe a nota do seu fornecedor e ela já está cancelada. E você paga. Você não consultou, vai custar uma por uma na mão? Não dá, né? Mas por robô dá. Consulta de autenticidade também, consulta a CEPOM, SENE, RANFES. Alguém deve ter esse problema aqui, porque alguém liga do fiscal para você ou do contas a pagar e diz, mas estava errado o cadastro do fornecedor. Né? Consulta na Receita Federal, consulta no MEI, no Simples Nacional, consulta de CNDs, tudo isso faz parte do processo. Mas isso não é meu departamento, isso é outro. Sim, e aí você não entrega seu resultado, não é? Então, não dá mais para a gente ter visão isolada. O conceito da hiperautomação é vamos ter a visão do todo. Nós temos mais de 200 RPAs operando. Na inteligência artificial, como exemplo para vocês, e vocês vão ouvir muito falar de inteligência artificial, parece até que inteligência artificial se reprocria ultimamente. Todo mundo fala que tem. Né? Porque tem inteligência artificial. Pergunta qual é a curacidade da inteligência artificial, porque é isso que faz a grande diferença. Qual é a acurácia que ela entrega? Né? Então, nós conseguimos chegar, com muito sacrifício, a 99,8% de acuracidade para classificar documentos de entrada. Então, chegou uma fatura de telecomunicações, de energia, de água, uma nota fiscal de serviço, uma invoice, uma nota fiscal de mercadoria, um CTE, precisa dizer que tipo de documento é. Hoje tem gente, em muitas empresas, fazendo isso na mão. Nós conseguimos fazer com inteligência artificial. 98% de acuracidade média na extração de NFSE. A nota fiscal de serviços tomados não tem padrão, como vocês sabem. Aí vocês vão dizer, não, mas a Receita agora padronizou. É por adesão de cada um dos municípios. Quantos municípios já aderiram? Nenhum, até o momento. Então, vocês podem ver que vai ser bem rápido essa transição. Né? Quem sabe uns 5, 10 anos, quando sair a reforma tributária. Então, são só 5.569. Veja, se para padronizar nos 27 unidades federativas, né, os 26 estados mais o Distrito Federal levou 4 anos, imagina para padronizar em 5.569 municípios. Vai demorar muito tempo. Né? Então, é um fato, a gente tem que lidar com isso. Não dá para ficar sofrendo. Né? Vamos arrumar uma solução. Nós arrumamos. Treinamos o machine learning, uma inteligência artificial, com OCR e NLP, que é o Natural Language Processing, para extrair por contexto o dado da nota, e não por posição. Isso nos levou a 98% de acuracidade. Nós temos uma base exclusiva com 2,1 bilhões de cenários tributários. Isso é muita coisa. Como? Por aprendizado. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo, com cada cliente novo que entra, e isso vai nos apoiando. Alguém aqui sofre quando precisa fazer uma compra e ligar para a área de tax, do tributário? Levanta a mão. Ninguém, né? Como se vê, quase ninguém levantou a mão, ou seja, tudo muito tranquilo, né? Saber a base de cálculo, a alíquota que vai se aplicar, se tem DIFAL, ST, muito fácil, não é verdade? Aí você fala com o fornecedor, ele também sabe, né, tudo sobre a tributação da empresa dele, não tem nenhuma dúvida, né? Inclusive ele te ajuda a fazer o processo. Não, né? Infelizmente você tem que avaliar e tratar muito fortemente, às vezes, muito mais as relações tributárias do que propriamente as relações de negociação e compras. Né? Então, o que nós fazemos é justamente apoiar este fluxo, dando base, antecipando as análises tributárias a partir do uso da inteligência artificial. E nós temos mais de 100 milhões de documentos já processados em minutos. Né? Eu vou mostrar como isso funciona a vocês. E o que nós conseguimos, então, de resultados efetivos com a hiperautomação. E aqui nós vamos desmistificar algumas coisas. A primeira delas é de que, após a hiperautomação, a gente reduz o número de atividades. Não reduz, aumenta. Você tem mais atividades no processo, não menos atividades.
A diferença é que você tem mais compliance, governança, como foi dito antes, né? Ou seja, nós temos checagens que humanamente não fariam sentido e que agora passam a fazer sentido quando nós colocamos o processo hiperautomatizado. A grande mudança está aqui, ó, novas atividades que são incluídas, eliminadas, porque não fazem mais parte do processo, não tem mais sentido de se fazer a discussão. Eu vou ficar discutindo por e-mail. Não tem mais e-mail, não existe e-mail, ninguém tem que pôr a mão em nota fiscal. Nota fiscal tem que ser automática no fluxo. Parcialmente atuação humana, eu tenho que ter algumas atividades de atuação humana, é um fato, né? Parcial para aprender com o humano quando a inteligência artificial falhar, ela não é perfeita. E atividade 100% humana, que antes eram quase 89%, ó, mais de 89%, isso é um caso real, passaram a ser só 6 atividades, ou seja, 9,67% tem humano interagindo. O que isso significa? Que nós conseguimos automatizar 87%. Então, esta é a grande diferença. Nós melhoramos o fluxo, deixamos muito mais robusto, muito mais consistente para que a empresa possa ter velocidade, usar menos os seus recursos humanos caros e, ao mesmo tempo, economizar muito. E nós temos, então, o nosso lançamento oficial hoje, aqui, de uma parte das nossas soluções, que é a nossa hiperautomação de compras, o nosso portal de compras. O que nós fizemos, então? Colocamos muitas das nossas soluções de inteligência artificial, de robotização, nosso background de techs, em que nós passamos muito tempo operando para poder aprender a parte fiscal e trouxemos uma esteira para cá também, com todo o fluxo de compras, desde a necessidade, as solicitações, as pendências, os orçamentos, os pedidos, as compras efetuadas, o recebimento, o histórico, tudo isso estruturado de forma simples, dinâmica e hiperautomatizada. O que é isso, então? A hiperautomatização do P2P. Um BI estratégico para a tomada de decisão assertiva, vamos ter dados o mais rápido possível. O desafio não é só ter o dado, mas é o dado não estar obsoleto. Se eu tiver o dado 1 mês depois, 2 meses depois, não serve mais. O que eu vou fazer com esse dado? Já foi, já comprou, já pagou, já lançou, inclusive, já contabilizou, já escriturou, não tem mais o que fazer. Então, o dado ele não pode ser obsoleto, o dado tem que estar mais próximo possível da sua origem. Por isso, a baixa automática de notas fiscais, por isso, essa interação dinâmica com o processo. A comunicação centralizada entre equipe e fornecedores. Não dá para ter comunicação descentralizada. Um fala por telefone, um por WhatsApp, um por Teams, um por e-mail. Se perde. A comunicação não é compliance, você perde uma série de oportunidades no fluxo que, se nós colocamos na ferramenta, isso facilita muito, que foi o que nós criamos, eu vou mostrar a vocês, que é um portal do fornecedor White Label. Ainda temos a facilidade de aprovação e fluxo de alçadas, customização total de acordo com as particularidades de cada empresa, usando o que nós criamos aqui, chamado motor de regras, que é um workflow dinâmico, um BPMN, onde você monta todas as suas regras de negócio. Um grande equívoco de muitas empresas é achar que pode definir todos os processos no D0. Hoje eu defino todos os processos e eles vão valer por 100 anos. Isso é falso, nunca isso vai funcionar. O processo ele tem que ser orgânico, vivo. Todos os meses a gente revisita e melhora, ou todos os dias, se fosse possível, mas não é. Então, essa evolução do processo ela tem que estar acompanhada pela ferramenta. E o que muitas ferramentas não permitem, porque ela vai exigir que você contrate um consultor caro, que você dedique horas e horas lá especificando, aí você tem que orçar, esperar, testar, validar, demora 1 ano para fazer uma melhoria no fluxo. Não funciona, tem que ser dinâmico, foi o que nós fizemos aqui. Muito bem, a nossa jornada, entre as 5 jornadas de saving, uma delas é a análise tributária. Então, nós fazemos aqui já os comparativos entre os fornecedores para lhe dar a melhor visão tributária, com a possibilidade, inclusive, de acionar os nossos consultores de forma dinâmica. Então, aqui você vai ter o custo efetivo, não apenas pelo preço, mas pela operação. Será que eu deveria comprar, então, do estado de São Paulo ou deveria comprar do Paraná? Será que eu deveria comprar do Rio Grande do Sul? Não é para onde eu vou utilizar essa mercadoria, com a finalidade que eu quero? Tudo isso gera muitos efeitos. E nós temos vários casos em que a economia aqui ela é brutal.
Ou seja, você ganha mais dinheiro no tributário do que fazendo negociações de preços, muitas vezes. Não é? Porque a operação tributária, nós sabemos bem, é muito representativa no custo total do que nós temos hoje, tanto de mercadorias quanto até mesmo de serviços. Nosso portal do fornecedor, então, White Label, eu trouxe aqui uma carinha personalizada para vocês verem, mas vocês podem customizar todos os textos, imagens, regras de negócio, todas as etapas, e o fornecedor passa a ter total transparência, visibilidade do processo. Ele enxerga os pedidos de compra, ele consegue ter acompanhamento disso para poder atender ou não atender, os acordos e os contratos com os prazos para ele, então um gestor de contratos em favor do fornecedor. Muito se fala em fazer relacionamento, em gestão do relacionamento com o fornecedor, mas o que a gente vê na prática é o fornecedor tendo que se lascar. Vamos ser realistas, pessoal. Essa que é a verdade, preencha aí o formulário, sofra, mande os documentos no prazo que eu estabeleci, siga o meu fluxo cruel com você, e depois de muito tempo, o pessoal está sério, bravo, calma, cara. É realidade, nós temos que provocar aqui a mudança, não é isso? Então, o que nós temos que olhar é o quanto nós podemos ajudar o fornecedor também, quanto nós podemos facilitar a ele, ao invés dele ter que mandar a CND, vamos baixar a CND automaticamente, usando o robô, ao invés dele ter que mandar a nota, vamos baixar a nota automaticamente. Então, criar facilidades para o fornecedor é pensar em ecossistema, é pensar em cadeia. Não é? E isso faz com que nós tenhamos economia e ganhos de escala, que é muito importante, principalmente para quem está crescendo, comprando empresas e assim por diante. As notas que ele tem para emitir, nós mostramos aqui. Então, olha, você já fez o pedido, já recebemos, você tem que emitir a nota agora. Aí, se ele emite a nota, ele volta, porque ele emitiu com o código de serviço errado. Não era 101, era 105, você emitiu errado. Cancela a nota, volta a nota. Para quem isso é ônus? Para todo mundo. Ninguém sai ganhando nessa história. Ninguém, nem o próprio fisco sai ganhando a propósito. Então, ninguém mesmo nesse processo. Não é? O que nós fazemos é ajudá-lo, dizendo para ele, olha, você vai emitir a nota, presta atenção, tem que ser nesse código de serviço, você tem que emitir com essas condições, tem que colocar aqui o códigozinho que você não colocou. Então, ele sobe a nota, ou a nota já é baixada automaticamente, a gente ajuda ele a emitir da forma certa, para que a entrada do dado, lembre-se, esteja o mais próxima da origem. Este é o racional que nós temos que utilizar. O que ele tem, então, de notas já emitidas? Qual é o status da nota emitida? Quantos aqui recebem ligações ou e-mails do fornecedor dizendo, e minha nota? Alguém já recebeu, com certeza, uma ligação assim. O financeiro, então, é um clássico essa ligação, não é? Ei, está no fluxo do pagamento a minha nota? Será que sai hoje? Naturalmente isso acontece, porque o fornecedor tem uma relação de dependência com os seus clientes, lógico. E ele tem que se humilhar hoje para pedir. Parece que ele está fazendo um favor, né? Não, vamos dar a ele um painel com transparência para isso também. Mostrando, amigos, você tem notas emitidas, estão nessa etapa, análise fiscal, está no processo de validação interna, está com fulano, ciclano, beltrano, tem visibilidade. Você vai receber dia 30 do mês que vem, está aqui já para pagamento, está tudo certo, validamos a sua nota. Ele sendo informado ao longo do processo. E aqui é onde ele pode, inclusive, antecipar o recebível dele, numa operação de risco sacado, usando um FDIC de vocês, usando um banco, usando um FDIC nosso, ou seja, vários caminhos para nós ajudarmos esse fornecedor também financeiramente, porque o ciclo dele está diretamente relacionado ao seu ciclo de pagamentos. É uma questão lógica, não é? Então, se você posterga muito, você gera mais necessidade de caixa para ele. Bom para você, ruim para ele, que vai ao banco, nesse momento, pagar a taxa de juros de 4%, 5%, 6% ao mês. Mas e numa operação de um FDIC estruturado? Ele vai pagar 2,5%. 2%, talvez. Ou seja, bom para vocês e bom para ele. Esse é o racional. E, por fim, nós temos as recebidas. Ou seja, eu já recebi, está lá, eu tenho histórico, comprovante de pagamento. Quantos aqui, provavelmente vocês não, né? Mas o pessoal do financeiro sofre, tendo que mandar comprovante para o fornecedor. Não sei se vocês sabem disso.
Perguntem aí para o time do financeiro de vocês, eles vão dizer, tem que mandar mesmo o comprovante. Como é que obtém o comprovante? Entra no site do banco, pega um por um, vasculha, tempo, energia, processo besta, né, para ser feito. Não pode, a gente automatiza isso também. Então, todo o cadastro já automatizado, as notas fiscais, antecipação de recebível. Quem aqui manda formulário para o fornecedor se cadastrar? Pessoal aí se escondendo, que eu estou sentindo. Né? Já vi formulário no Word, inclusive. Porra, põe no Excel, pelo menos, né, pessoal? Só para calhar. Né? Põe no TXT aí, manda para mim. Não dá, né? Vamos colocar um processo online, com preenchimento automático. Preenche o CNPJ, traz os dados. Preenche o CEP, traz o endereço. Você gosta disso quando você vai no e-commerce. Aí você quer sacanear o fornecedor. Preenche aí. Vai me fornecer mesmo? Inclusive, manda um comprovante da sua conta bancária. Alguém pede comprovante de conta bancária? Só todo mundo pede, né? Praticamente. Olha que coisa maluca. Para quê? A gente já pode fazer isso via uma operação de Pix. Mas o Pix ele não tem. Não existe, não tem. Existe, tem Pix, com agência e conta. É 100%. Então, aqui nós temos vários caminhos para facilitar envio de documentos, análises de filiais, contas bancárias, contatos, pedir a ele que complemente esses dados do balanço, por exemplo. Ou seja, vamos facilitar o processo dele e facilitar o nosso processo interno. Que critérios você utiliza para aprovar ou desaprovar ou reprovar um fornecedor? Vamos colocar estes critérios para que o robô faça, não você, não o seu time. Não é? Então, nós colocamos aqui uma série de elementos para tornarmos o fluxo muito mais rápido. Como eu já vi também empresas que chega lá uma nota de R$100 e precisa fazer um processo de cadastro do fornecedor, porque tem que escriturar a nota. Alguém já viu isso? Não, né? Nunca vocês viram isso. Para quê? Vamos cadastrar automático esse fornecedor. Não faz sentido. Você não vai usar esse cara mais uma vez. Cadastro automático, fluxo e manda a nota. Acabou. Para isso, a gente tem que disruptar muita coisa, né? Mexer muito em cultura, eu sei de tudo isso, mas estamos aqui com também esses objetivos, né? Essa é a nossa esteira de hiperautomação de entradas, tudo começou por ela, na história da nossa empresa, da Reut. Nós temos aqui as baixas automáticas, a entrada por e-mail, leitura de anexos, leitura de arquivo zipado. O fornecedor pode mandar com imagem, com PDF, com XML, com um arquivo só, 10 arquivos, link, não importa. Quem tem que resolver isso é o robô, não é ele, não são vocês. A classificação que eu disse a vocês da curacidade, a extração com NLP, há um processo de complementação. Opa, a IA não conseguiu extrair tudo. Humano, eu preciso de você. Manda um e-mail de volta para o fornecedor, dizendo, escuta, não reconheci o número dessa nota. Você digita para mim? Acabou. Ele digita só aquilo que faltou, não tudo. O robô de vínculos vai lá e faz análise já se o fornecedor está cadastrado. Pode chegar nota que não teve pedido de compra? Vocês já responderam que pode, né? E a gente sabe que essa é a realidade. Todo mundo luta contra. Não poderia. Não. Mas é a verdade, é essa. É assim que funciona a vida de 99,8% das empresas. Não adianta lutar contra. O que a gente faz, então? Vamos cadastrar o fornecedor automático, se possível, submeter para uma aprovação. Vamos cadastrar, agora todo mundo vai surtar. Pedido de compra, vamos cadastrar automático. Nossa, que absurdo. Né? Eu sempre escuto isso quando eu falo. Então é bonito pegar a nota, olhar numa tela do sistema e digitar do outro e copiar o pedido. Qual é a diferença entre você fazer isso e o robô fazer isso? Nenhuma. Vamos automatizar. Né? Então, vamos automatizar este fluxo, onde realmente o documento é espelhado, espelha, só submete para aprovação. Mas não é compliance. Sim, fazer na mão é o quê? É super compliance fazer na mão. Nossa. Né? Muito bem. O robô fiscal, né? Depois o robô fiscal vai fazer todas aquelas críticas, base de cálculo, alíquota, cruzar os 2,1 bilhões de cenários. Está errada a nota? Para a nota, não deixa carregar o caminhão. Não deixa sair. Mas demora para o meu tributário analisar. Sim, mas para o robô são 3 minutos. 3 minutos para a nota chegar aqui. Depois o robô contábil, às vezes ele é necessário, né? Centros de custos, rateios, lançamentos de crédito e débito, robô financeiro precisa pagar. Né? Vai lá no banco pagar, faz a baixa,
gera o comprovante, manda automático para o fornecedor, disponibiliza para ele no portal. Este é o nosso fluxo hiper automatizado. Não é automatizar um pedacinho. Não é, vamos colocar a tarefa ali de baixar a nota. Pô, isso é automação do século passado. Vocês vivem aonde? Não é? Vamos usar o máximo da tecnologia. Baixas automáticas, integração com municípios direta, acuracidade na extração, 32 tipos de documentos processados, está aí 3 minutos do tempo médio de processamento, fluxos customizáveis no code, ou seja, não vamos chamar a área de tecnologia. Todo mundo aqui adora chamar a área de tecnologia, não é verdade, pessoal? É bom chamar a TI, né? São super rápidos, atendem vocês bem, né? Não pede para abrir chamado, diz que vai resolver na hora, que não tem fila, que não tem nada para fazer, que está super tranquilo. Super essa a realidade, né? Então, nós temos que conseguir fazer sozinhos, sem eles, tá? Nós já estamos integrados com SAP, com Proteus, né? Com Oracle, NetSuite em processo, ou seja, direto na RP, sem ter que passar por ponta nenhuma. E o mínimo humano possível. Este é o conceito. Vamos usar o mínimo das pessoas. Hoje o que se faz, na verdade, é usar o máximo delas no processo. Isso é uma dificuldade enorme, parece óbvio lendo aqui, mas a realidade não é essa. A maior parte das empresas ainda usa muito, intensivamente, o humano em todos os seus fluxos. E o que ele tem que fazer é tratar a exceção. E as exceções reduzem, elas não aumentam. E quando nós temos uma entrada certa de documentos, de dados bem estruturados, bem definidos desde o início da jornada, mas o meu item não entra certo porque eu não cadastrei. É lógico. Aí você diz, não, mas então eu tenho que treinar melhor o meu time, eu tenho que exigir que eles façam certo, eu tenho que educar. Para quê? Tem jeitinho. Daqui 1 mês, 2 meses, nós vamos ter a EAN obrigatório nas notas. Vocês já sabem disso. E o Jetim tem consulta com a APIs direto na GS1 Brasil. Vamos consultar dado oficial da mercadoria. Para que você vai ter a mercadoria genérica? Caneta. Não é? Quantos aqui tem caneta cadastrada? Seguramente você tem material de escritório, você não tem caneta. Mas vamos dizer que tem a caneta. Quem compra Bic, compra Montblanc. E o preço médio entre Bic e Montblanc é igualzinho, né? Não, não é. Então você não sabe quanto custa a tua caneta de verdade. Agora, se a gente for direto no Jetim, direto no EAN, aí sim nós temos naquele item, daquele fabricante, com todos os detalhes sobre ele. Então, o nosso conceito de analytics é amplo. Vamos colocar o máximo possível de dados num grande BI em que vocês conseguem estruturá-lo e definir qual é a melhor estratégia. Isso tem que ser uma constante, né? O tempo inteiro a gente faz esse fluxo para que esse analytics seja censitário, com os dados na sua origem e não imputados por um humano, porque ali tem falha, ali tem atrasos, né? E aí a gente começa a conturbar todo o processo. Era isso, pessoal. Acabei no tempo exato, 000, está aqui. Muito obrigado. Não deixem de passar no nosso stand depois. Temos o sorteio, inclusive, de um iPhone 13. Não é? Olha, até eu vou lá, hein? Brincadeira. Pessoal, estamos abertos para as perguntas. Por favor, alguém em nosso meio gostaria de... Ali. Depois será você. Ok. Erga só a sua mão, porque nós estamos aqui. É o que está com o microfone primeiro, né? Ok. Olá, boa tarde, Lucas. Parabéns pela apresentação. Sou Leonardo Silva, da Suprimentes. E a minha pergunta para ti, na verdade, são duas, que talvez esteja atrelado de uma forma direta ou indireta da tua apresentação. O primeiro fator, pessoas, né? Você deixou aí bem enfatizado, por exemplo, na tua operação de 41 linhas ali, passou para 6, falando em pessoas, né? Era 41 processos que passaram a ser 6. E agora você falou da hiperautomação. Nós, como pessoas, seres humanos, que estamos lidando com isso, eu costumo dizer que a tecnologia está no 4.0, mas o mindset ainda está no 1.0, né? Então, como que a gente consegue lidar com esse movimento da hiperautomação
se muitas das vezes nós ainda estamos no 1.0 ou no 2.0, não? Né? Então, como que o ser humano vai conseguir se adaptar de uma forma mais rápida? E o segundo aspecto é o fator da conectividade, né? Falando o seguinte, hoje nós temos 5, 6 soluções com logins e senhas diferentes, por máximo que você tenha ali uma integração com Oracle, com SAP, mas existem tantas outras ferramentas, né? Então, como você pensa isso a curto e a médio prazo para fazer esse connect e tudo rodar de uma forma única, né? Sensacional. Muito obrigado pelas perguntas, são ótimas. Vou começar do fim, da sua última pergunta. Nós criamos a nossa solução como uma plataforma aberta, ou seja, nós temos tudo em APIs, webhooks estruturados e vários conectores. Então, nós já temos mais de 100 integrações disponíveis, ServiceNow, Gira, Pipefy, Google Drive, Excel, Google Sheets, enfim, todo esse ecossistema que nós precisamos interagir. Porque nós chegávamos nas empresas e elas diziam assim, mas é que essa parte aqui está no Excel. Ué, mas espera aí, você não colocou isso aqui no SAP? A pessoa diz, não, esse aqui não deu tempo, está lá no SAP, está lá no Excel ainda, né? no outro SAP, Sistema Avançado de Planilhas. Né? E aí nós conectamos isto. Então, esse problema da conectividade ele é um fato, inclusive, quando a gente olha para bancos. Os próprios RPs ainda defasados, muitas vezes, não porque eles quiseram, mas porque a tecnologia era aquela à disposição na época, né? Que estava disponível. Então, a gente vem caminhando para um modelo em que todas as soluções vão se trabalhar como ecossistema, APIs, tudo conectável. Então, realmente, eu acredito que em 2 ou 3 anos a gente tem um cenário bem diferente, numa linha de Open Finance, mas de Open Text, de Open Integration. Né? Esse é o racional. Então, essa é a tua segunda pergunta. Na primeira, com relação às pessoas 1.0, né? O processo cultural, o processo de como elas refletem, isso não tem outro jeito, é trabalhar e desenvolver constantemente o trabalho de formiguinha ali, cultural, trabalhar com outras áreas, chamar a alta gestão, mostrar a importância, mostrar a análise dos custos indiretos que não são visíveis, esses custos ocultos, para que realmente a empresa comece a entrar, a organização comece a entrar numa linha de que isto é crítico, sim, e precisa ser evoluído. Já tem tecnologia disponível, e o que muitas vezes as empresas têm é descrença. Elas passaram 20, 30, 40, 50 anos fazendo o processo do mesmo jeito. Aí chega alguém e diz, agora você pode pular toda essa etapa aqui, ó, e vir direto para cá. Aí eles dizem, mas espera aí, eu acabei de investir num sistema que está no meio aqui do processo. Joga fora. Aí você vai, como que eu vou dizer joga fora? Né? Fui lá, gastei e tal. É difícil. Então, você tem um movimento ainda cultural, financeiro, econômico, que não se disrupta da noite para o dia. Isso é um fato. Né? E o movimento que foi nomeado isso é a chamada transformação digital. Acredito que nós estamos num momento muito promissor para essa transformação, para essas grandes mudanças, porque o mercado resolveu empacotar isso com um nome, dizendo, isso é TD, isso é transformação digital. Então, você tem uma área em muitas empresas de transformação digital, que é transversal, que está subordinada à alta gestão, ao CEO, muitas vezes. Então, esta área tem poder para mudar um processo que envolve controladoria, compra, suprimentos, fiscal, contábil, contas a pagar, tesouraria, ou seja, várias dessas áreas que têm donos, e cada um quer continuar dono do seu quadradinho, elas precisam ser provocadas. E essa provocação não vem de outra forma, na minha opinião, senão da alta gestão. Né? Ou seja, eles precisam ser convencidos e, obviamente, disseminar isso entre toda a base. E, para finalizar essa pergunta, essa resposta, eu vejo de forma muito crítica quando nós chegamos, ou quando vocês vão chegar nas empresas de vocês e vão dizer assim, vamos reduzir pessoas. Nós não vamos reduzir pessoas. Nós vamos reduzir tempo humano gasto. São coisas completamente distintas. Porque pessoas você realoca, não é? Porque você sobrou tempo agora. Então, você vai pegar essas pessoas e vai aprimorá-las para que elas façam atividades mais nobres. Fatalmente dizer que essas pessoas vão continuar fazendo o que elas fazem, não dá, porque elas não são burras. Elas vão ver a ferramenta fazendo sozinha, elas vão dizer, perdi meu emprego. Já era, isso aí eu fazia, agora a máquina está fazendo.
Como é que eu vou continuar aqui? Pois é, mas no elevador tinha um ascensorista também. Não é verdade? Nós tínhamos várias atividades em que muitos humanos operavam e eles eram necessários, que hoje não são mais. Isso é evolutivo. Então, acho que esse é o grande racional que precisa ser levado nas empresas. Obrigado. Ok, nós temos a nossa colega ali. Não, colega. Estou perdido. Boa tarde. Tudo bem, Lucas? Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu sou o Rafael da Hotmart. E eu vi, enfim, cobri o P2P completo ali, mas eu tenho um interesse muito forte na parte de inbound até o pagamento. E tem um desafio muito grande com países do internacional, fora do Brasil, porque não tem a captura automática de notas. A gente trabalha muito com invoice, lógico, e a gente tem operação em Europa, Estados Unidos, América Latina, e a gente tem esse desafio. E falando de processo mais automatizado e touchless, como que funcionaria, no caso da sua solução, da Reut, para o internacional, na questão de inbound, para deixar o mais touchless possível? Legal, muito obrigado. Bom, nós concebemos todas as nossas plataformas, desde o nascimento delas, como multi-idiomas, multimoedas e multisistemas, tanto tributário quanto financeiro. Então, nós conseguimos hoje operar em qualquer país, em qualquer sistema tributário, inclusive. Mas o inbound, México, por exemplo, a gente consegue baixar a nota, né, porque é bem estruturada. Mas se eu estiver no Paraguai não tem, eu preciso receber o documento. Vai receber por e-mail ou pelo portal do fornecedor, porque não tem a baixa automatizada, vai entrar no fluxo daquela esteira da mesma forma, vai chegar na parte de extração e a acuracidade será baixa. Por quê? Pouco volume de dado conhecido pela inteligência artificial. Se eu tiver volume, a gente treina o volume antes de você começar. Pega uma base histórica, treina, vai sair lá de 30%, 40% de acuracidade para 60%. Ruim ainda. O ideal numa acuracidade de um processo hiperautomatizado é acima de 90%. Ok? Então, mas você vai dizer, mas de 80 para 90 é perto, né? Não, é longe, bem longe, inclusive. Precisa de um volume muito superior de dados. A lógica é, você vai usar, outros vão usar, à medida do tempo, isso vai melhorando a sua acuracidade. Mas o processo não para, ele segue a mesma jornada, independente do tipo de documento. Ok, obrigado. Tem duas perguntas online. Parabéns pela Hotmart, sensacional. A gente já usou bastante. Nós temos uma pergunta do Pablo, da Argentina. Ele diz assim, qual o custo de implementar a hiperautomação em uma empresa? Pablo só faz pergunta difícil, né? Eu vi ele participando da anterior. Não Ele é pergunta fácil argentino, pro Pablo, ele está querendo né? derrubar a gente. Argentino. Eu não ia comentar, mas já que você comentou... Brincadeira, Pablo. Sacanagem, né? O que acontece, Pablo e demais, né? O custo, efetivamente, é uma saída pela tangente aqui, óbvia, mas é real, né? É muito variável, né? Você pega uma empresa muito grande, com processos muito estruturados, já é uma coisa, não é uma empresa que tem ali um fluxo mais reduzido, uma quantidade reduzida de documentos, que não precisa de treinos tão massivos da inteligência artificial, esse custo reduz. Nós vamos falar aqui, grosseiramente, em ordens de grandeza, né? Uma empresa, para hiperautomatizar, vai gastar algo entre 100 mil e 1 milhão e meio de reais, né? Dependendo dos tamanhos e dos processos que ela venha a ter. Ok. E a última pergunta, lembrando que, caso você tenha alguma pergunta, você que está online também, pode fazer, que depois essas perguntas serão respondidas após o evento, ok? Essa daqui é do Márcio Dias. A solução Reut pode ser integrada a um SRM? Sim, todos. E a outra questão é, sobre a questão tributária, há uma visão específica ou customizada para a empresa prestadora de serviços, onde não há recuperação de ICMS e, portanto, as regras são distintas da indústria? Sim, nós usamos muito e aplicamos muito para serviços, inclusive, em especial na parte de retenções. Como vocês muito bem sabem, né, temos um desafio enorme entre IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, INSS, e o pior de todos eles, né, que vocês tremem e dá desespero, noite sem dormir, o ISS, né? Porque cada município tem a sua maldita regra de retenção. Temos alguém aqui de Belo Horizonte? Levanta a mão. Belo Horizonte é super fácil a regra, né? Inclusive, quanto está lá o valor dos últimos 12 meses para você reter o ISS?
200 e alguma coisa, 1.432, 25 centavos, sei lá, né? Alguma coisa idiota assim. Não faz sentido, né? Para que essa regra? Mas é a regra que está lá, você tem que seguir, não é? Então, isso tudo nós conseguimos aprender através do machine learning, com a inteligência artificial, inserir na plataforma, mas também a empresa tem a liberdade de colocar as suas próprias regras. Então, nós usamos a nossa base dos 2,1 bilhões de cenários tributários combinada para uma análise conjunta com a base da própria empresa. Então, vamos olhar a sua base, como você faz, como o seu fiscal determinou, né, como o seu tributário estabeleceu na J1BTax, lá na sua regra de IVA, na sua regra do tributo, e, ao mesmo tempo, comparar com a nossa. Deu divergência, para o humano, ele valida, e esse processo segue, ou seja, é uma base incremental, né, de estudo, de análise. Isso tanto para mercadorias quanto para os serviços, que a gente sabe que é uma grande dor. Ok? Obrigado. Salva de palmas para o Lucas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela palestra. Lucas, Não esqueçam do iPhone. isso aí, olha. Pessoal, iPhone 13, hein? Não é toda hora, vai logo antes de sair o 14. Não, brincadeira. Obrigado. Vamos tirar uma foto aqui, Lucas? Vamos.